Você já olhou para o céu numa noite escura e sentiu aquele arrepio, mas que não era de frio? Existe uma região do universo chamada vazio de Bottas, um buraco de quase 330 milhões de anos-luz, onde praticamente não existe nada, nenhuma galáxia, nenhuma estrela, nenhum ponto de luz. Só para você ter uma ideia, a Via Láctea inteira caberia ali dentro e seria apenas um pontinho perdido no nada. É um soco de realidade que nos obriga a encarar o quão pequeno nós somos e desmorona o conforto de acharmos que nós somos o centro do mundo. E nós, seres humanos, somos o topo da cadeia alimentar. É esse exato o sentimento que o horror cósmico visa reproduzir. Esse sentimento de insignificância absoluta é a porta de entrada para o. Existem vários autores do gênero, mas a gente pode falar que o principal nome, ou quem consolidou esse estilo, foi Howard Phillips Lovecraft. E diferente do horror tradicional, que usa vampiro, fantasma, um assassino mascarado, aqui o medo ele vem do encontro do ser humano com um conhecimento que vai muito além da nossa capacidade de suportá-lo. Os pilares do horror cósmico são o niilismo, ou seja, a existência humana é só um grão de areia em um abismo infinito. A indiferença, o universo tá nem aí pra gente, ele não é necessariamente mal, ele não é necessariamente bom, ele simplesmente não se importa. Para a força dos cosmos, dos planetas, do Sol, a gente é umas formiguinhas andando aí na calçada e é isso. Anti-antropocentrismo, palavra difícil para dizer, que aqui a gente está falando da negação de que o ser humano é o elemento central ou mais importante do universo da existência. Lovecraft ele dizia que o medo mais antigo da humanidade é o medo do desconhecido. E no horror cósmico, o oceano, por exemplo, é usado para representar fisicamente esse medo. Por quê? A gente está falando de um lugar milenar, um lugar que existe desde que a Terra é Terra, que é incompreensível, ou seja, a gente sabe que tem água, sabe algumas coisas, mas a gente nunca foi a fundo para descobrir tudo o que tem lá dentro e que pode nos engolir sem fazer esforço nenhum e sem perceber que a gente existe. E uma característica da obra de Lovecraft é que quando os protagonistas investigam relíquias, livros proibidos, como por exemplo o Necronômico, né, eles descobrem verdade que desafiam toda a lógica e a razão. E o resultado disso é a perda da sanidade. Diante de entidades como Cthulhu, Rastur, Rei de Amarelo, Azote, né, o deus idiota, cujo sonho acidentalmente mantém a nossa realidade existindo, viva, a mente humana ela simplesmente se desintegra, some. Por quê? A gente é incapaz de processar a escala daquela existência. Não apenas entender a importância ou a magnitude, mas a compreensão disso vai além dos nossos 5 sentidos. Exigiria da gente uma compreensão de um universo muito mais amplo e mais profundo. Aqui está um ponto que pouca gente percebe. O horror cósmico, ele é irmão, ele anda lado a lado com o absurdo. O filósofo Albert Camus, acho que é assim que se pronuncia, dizia que esse absurdo ele vai nascer do nosso desejo de sentido e do silêncio do universo. Ou seja, a gente pergunta, a gente busca o sentido e se depara com o mais profundo silêncio. E o que o horror cósmico faz é levar isso ao extremo. E aí nasce a pergunta, por que essa sabedoria, esse conhecimento mexe tanto com a gente? É muito simples, porque o cérebro humano ele é uma máquina de encontrar padrões. Ele foi feito para encontrar padrões e para dar ordem ao caos. Quando ele se depara com algo que ele não consegue processar, seja em escala, em geometria, em existência, que vai além dos 5 sentidos, isso não cabe dentro da nossa lógica. E ele entra em curto, ele entra em pane. E não é a falta de coragem ou a falta de esforço, não se trata de meritocracia, de estudo, de conhecimento. A gente aqui está falando de uma limitação biológica. A mente, ela prefere, ela acaba se desmoronando a aceitar algo que ela não consegue compreender e, mais importante, que ela jamais
vai conseguir compreender. Tá, Pablo, se é tão aterrorizante, se é tão pessimista, por que a gente gosta de se sentir assim? Por que existe fã do horror cósmico? Cara, é simples também. Porque encarar a nossa insignificância vai trazer pra gente um alívio estranho. Ou seja, será que sabendo disso tudo, do universo, dessa tanto de coisa, os problemas do dia a dia realmente importam? O cara me fechou no trânsito, faz sentido eu ficar bravo com isso? Nossa, eu queria sair hoje, choveu. Será que comparado com tudo que existe no universo, esse problema tem a importância que eu atribuo para ele naquele momento? Inicialmente, a gente se depara com uma visão nihilista. E por muito tempo, o nihilismo foi visto como negativo. Porque se nada importa, se nada tem valor, para que eu vou me importar? Para que eu vou viver? Não faz sentido. Porém, quando a gente para pensar e refletir, a gente começa agora a se deparar com um lado positivo. Se nada importa, então eu sou livre. As coisas elas vão ter exatamente o valor que eu atribuo para elas. E os momentos que são importantes vão ser aqueles que têm significado para mim. E é por isso que aquilo é importante. Eu ainda poderia falar de filosofia e etc. Poderia até citar um ou dois conceitos aqui do budismo, né? Como o apego e a impermanência, por exemplo. De uma maneira muito simples, o primeiro diz que a gente tem dificuldade em abrir mão das coisas. Ah, vá, que surpresa, né? A gente quer que as coisas não mudem, que elas estejam sempre dentro do nosso controle e só aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecesse. E aí eu posso levar aqui para o segundo porque ele diz o óbvio. Tudo muda. A maior parte das coisas tem início, meio e fim. E isso é independente do seu desejo ou do quão alegre você está quando aquilo acontece ou do quão triste você vai ficar quando aquilo vai embora. A lógica é muito simples. Tudo vai passar. Se você está triste, vai passar. Se você está feliz, vai passar. Se você conquistou algo, vai passar. Se você perdeu algo, vai passar. E por aí vai. Então, quando a gente combina essas duas coisas, ou seja, o apego e a impermanência, a gente começa a entender de onde nasce o sofrimento. Ou seja, quando a gente começa a tentar controlar o inevitável, aquilo que não está no nosso controle, ou simplesmente não apegamos ao objeto e não soltamos mais, a gente abriu a porta para sofrer. Por exemplo, pense em um copo d'água, né? Você segura esse copo com a mão aberta ali, firme, sem esforço. Mas no instante que você imagina que você vai perder aquele copo, ou que algo vai acontecer, você começa a apertar o copo com tanta força para garantir que ele não caia, que ele não sai dali. E aí ele começa a escapar, você começa a tremer, e quanto mais você vai apertando, mais a água vai derramando, ou você chega mesmo até quebrar o copo. E aí o apego é exatamente isso. A gente sofre não porque as coisas passam, mas porque a gente tem medo de perdê-las. A gente tem medo que elas mudem. E principalmente a gente tenta segurar com força demais aquilo que por natureza escorre. O horror cósmico ele vem para dizer a mesma coisa, só que em uma escala muito maior. E a gente está falando do universo. E esse universo ele não é cruel, ele não é maldoso com você, não é de propósito. Ele simplesmente é assim e pronto, se vira. Problema teu. E é exatamente por isso que nasce o desespero, a loucura. Por quê? Porque a gente tenta controlar, a gente tenta impor ordem, sentido e controlar algo que é vasto, antigo, indiferente e grande demais para se importar com a gente, com o nosso desejo. Então, se o sofrimento ele agora vem do apego e tem essa ilusão de controle, a pergunta que fica é: o que acontece quando a gente finalmente encara de frente? Ou seja, não tem mais para onde você fugir. Por exemplo, troque de lugar com um personagem Lovecraftiano. Quando ele está ali, né, ele simplesmente olha para aquele abismo, ele tem acesso àquele conhecimento e percebe que não há nada para segurar. Não tem nada para nos proteger, não tem nada para salvá-lo, ou não tem nada que ele possa fazer a respeito. E é exatamente aí que a sanidade começa a estilhaçar. Essa é a queda que o horror cósmico proporciona para você.
E já que estamos em agosto, o mês do Lovecraft, se não me engano ele nasceu 20 de agosto, essa aqui vai ser a desculpa perfeita para eu começar a fazer vídeos sobre horror, sobre RPG e sobre essas coisinhas que te deixam um pouco desconfortável. Então daqui para frente pode esperar muita coisa disso no canal. Já deixa aí a sua curtida, o seu comentário do que você quer ver na frente, Rei de Amarelo, Lovecraft, as influências, Cthulhu, qual sistema de RPG mais transmite horror, enfim, deixa aí no comentário. E para finalizar, me fala aí, qual foi a obra, né, que mais te assustou ou que te fisgou para esse gênero do horror cósmico? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e, mais uma vez, seja bem-vindo ao